Pauta da 6ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial da Tarifa Zero. Presentes, vereador Ricardinho, vereador Bola, vereador Mazinho. E a gente tem a presença dos representantes da Autoviação Suzano, senhor Roberto Boaventura e senhor Welter França Souto Ferreira, conforme foi aprovado por requerimento dessa comissão. Eu vou iniciar, primeiro, agradecendo a presença, para que a gente possa dialogar sobre o sistema de transporte coletivo aqui do município, a concessão. E vamos organizar da seguinte maneira. A gente tem um prazo aqui, 15 minutos. Vocês podem falar sobre como tem funcionado, quais impressões que tem sobre a operação aqui em Balneário Camboriú. E depois a gente abre para questionamentos dos vereadores. Então, senhor Roberto... A gente poderia fazer um inverso, porque assim... No microfone, por favor. Só uma sugestão, tá? Porque assim, para mim, está tudo tranquilo, né? E assim, eu posso ficar aqui o tempo todo falando. Eu queria saber exatamente o que os senhores precisam, né? Para que eu pudesse responder aquilo que vocês precisam, você entendeu? Porque eu, com todo respeito, né? Eu recebi o convite, estou vindo aqui. Aliás, peço até licença aqui para os senhores, né? Porque eu estou na casa dos senhores, né? Aí eu quero entender o que eu estou fazendo aqui. Você entendeu, presidente? Então eu gostaria que se a gente pudesse ser o inverso, né? O senhor me falasse o que eu preciso, eu teria o maior prazer e carinho, eu e meu sócio aqui, a gente vai te falar de maior carinho, com maior respeito aos senhores aqui. Tá, então agradeço, inclusive, a oportunidade, viu? Porque eu acho que é importante. Tá, então para esclarecer o que o senhor está fazendo aqui, a gente tem uma comissão parlamentar especial, que é prevista no regimento interno da Câmara de Vereadores, que foi aprovado por um requerimento em plenário, criando um acompanhamento do processo não só da concessão, mas também da possível licitação que o município de Balneário Camboriú quer fazer sobre o serviço de transporte coletivo. Então, nós tínhamos uma empresa que era concessionária do serviço, terceiro contrato emergencial com tarifa zero no município, e agora nós tivemos a Autoviação Suzano, que é quem tem a operação nesse quarto contrato emergencial com tarifa zero aqui em Balneário Camboriú. O sistema de tarifa zero ele foi implementado em junho de 2023, num contrato emergencial de 6 meses, e como eu citei anteriormente, ele vem sendo prorrogado desde então. O município sinaliza que ele vai fazer uma licitação para um processo de médio e longo prazo. E nós temos recebido, e a própria comissão aqui de acompanhamento, a gente tem recebido diversas mensagens, e-mails, reclamações de moradores e mesmo operação do serviço. Empresas anteriores que tinham o contrato do transporte já estiveram aqui na comissão. Então a gente normalmente faz esse diálogo para que possa esclarecer dúvidas e prestar esclarecimento com transparência para a comunidade. Então eu vou acatar, né, essa sugestão, já que nós enviamos um ofício por e-mail explicando qual era a pauta da comissão. Então está tudo muito bem determinado lá, mas eu vou acatar a sugestão e a gente começa com os vereadores. Vereador Posso? Ricardinho, claro. Boa tarde, boa tarde. A minha única pergunta, que fiquei em dúvida agora com a fala do senhor, você sabe que a empresa do senhor foi notificada? Notificada? Notificada por algumas coisas que não estavam acontecendo dentro do ônibus, como... Não? Posso falar? Não, pode falar, pode falar. Não, pode. Mas a possível notificação seria de qual o conteúdo? Wi-Fi, não tinha ar-condicionado, alguns ônibus, né? Não estão sabendo. Todos, não, que eu saiba, todos estão operando. Tá. Só para organizar, eu acho que dá para a gente fazer um bloco de perguntas e aí eles respondem. Acho que é mais... vai maximizar o tempo aqui. Vereador Bob. Eu tenho andado no ônibus desde o primeiro dia. Sempre que eu posso, eu entro no ônibus e vou acompanhar. Nos 4 primeiros dias eu andei. Realmente tinha algumas pendências em relação a algum ônibus sem o Wi-Fi não funciona. Um deles era o próprio motorista tinha colocado a mochila, abriu a caixinha ali e botou a mochila em cima do aparelho do Wi-Fi, né? E não ia pegar mesmo dentro do ônibus, né? O aplicativo, o pessoal reclamava, e a falta de, dentro do ônibus, alguma coisa que diga o horário da rota.
aquele ônibus trabalha em quais rotas e quais são os horários de saída de determinados lugares. Hoje, eu acho que só falta isso, né? Eu acho que não falta mais nada, só falta a clareza do horário, que é uma coisa que tem. A questão da rota do ônibus, nós chamávamos antigamente de rota burra, né? Eu, dia 28 de março de 2019, eu era vereador naquele período, fiz uma audiência, uma reunião pública aqui na Câmara, a empresa que trabalhava aqui era a Expressul, e tipo, passar no mesmo bairro, o mesmo passageiro passa 2 ou 3 vezes no mesmo bairro antes de chegar no destino dele, né? E eu não peguei essa rota ainda, mas segundo informações trazidas essa comissão semana passada, ainda tem uma linha dessa que faz 2 vezes no mesmo bairro antes do passageiro chegar no destino dele. Então, e Balneário Camboriú é tão pequenininha, mas eu sei que quanto mais o ônibus passar, mais passageiro ele vai atender. Não tem uma grande quantidade de ônibus licitado, aí não tem, posta a empresa tem limite de número de ônibus. E do meu ponto de vista, vocês atendem, com exceção, eu estou na dúvida e depois você responde, sobre o aplicativo da localização, que antes o que tinha que o aplicativo dizia, o ônibus está passando por tal lugar nesse exato momento, tal estimativa de chegada e tal horário, né? Esse eu não vi ainda, não testei, né? Não sei nem se eu tenho como baixar aqui no meu celular o aplicativo. A dúvida, o tamanho dos ônibus estão todos dentro do que foi contratado, é isso que eu queria saber, e se o aplicativo está 100% funcionando, que é a única dúvida que eu tenho, se, assim, prática, é de que se o usuário tem como abrir um aplicativo e saber se o ônibus está vindo ou não está vindo. E essa questão, assim, é um pedido meu. Se não fizeram ainda, mandar fazer aquele adesivo que diga para o passageiro qual é o horário daquele ônibus, né? Ou mais uma, por exemplo, se o mesmo ônibus pode estar fazendo 3 linhas, depende do dia, depende do motorista, depende da disponibilidade, o ônibus vai para a oficina, né? Ele vai para a oficina, quando ele volta, a rota dele está sendo feita por outro ônibus, está lá, mas precisa daquele ônibus para trabalhar. Então tem a rota alternativa também, os horários, assim, a rota sempre do horário que ele está fazendo. Só isso. Se não está no contrato, eu gostaria de pedir. Obrigado. Tá. Não, pode. Vereador Mazinho, se quiser. Eu quero só agradecer a presença. Boa tarde, presidente. Obrigado. Boa tarde, vereador Bola, vereador Ricardo, a todos que nos acompanham na comissão. Agradecer a presença de vocês, dois que são os responsáveis hoje pela empresa. O intuito da chamada, do convite para a comissão é para a gente conseguir aqui, né, tirar algumas dúvidas, também daqui a pouco fazer alguns encaminhamentos de melhorias pelas experiências, né, que vocês hoje têm atuando no Brasil em diversas cidades, melhorias e ideias que podem vir a somar aqui em Balneário Camboriú. Tarifa zero em Balneário Camboriú ela é recente e ela tem que ir passando por diversos ajustes e melhorias todos os dias. Nós iniciamos a operação da empresa, dos senhores, anteriormente era outra empresa, e esse início de operação, como é todo início, né, como é toda mudança, quando tu sai da zona de conforto, gera, né, alguns problemas aqui iniciais na cidade, e alguns desses problemas nós conseguimos ver dentro da comissão, que foi a questão do Wi-Fi dentro dos ônibus, do aplicativo, porque a pessoa era acostumada a esperar o ônibus pelo aplicativo, né, outra da sede, que hoje a sede está estacionando aqui próximo, né, a nós. Também estava previsto no termo de referência um ponto para as pessoas tirar dúvida e um ponto dentro do BC Trânsito. Então nós, né, que somos os representantes da comunidade, recebemos diversos questionamentos, diversas cobranças, e o objetivo da comissão é fazer essa união de ideias. Então nós chamamos aqui o secretário de Segurança, o secretário do BC Trânsito, o chefe de gabinete da prefeita, agora os senhores, outras lideranças da região, né, presidente, também vão vir aqui para deixar a sua contribuição para que a gente consiga avançar nesses primeiros 6 meses que é o contrato dos senhores e depois com uma possível renovação que já foi indicado pelo setor do trânsito, para que a gente venha sanar esses problemas, né, esses problemas
de superlotação em algumas linhas, né, sugestões dos senhores também para a criação de novas linhas. Então, o convite que o presidente fez, aprovado pela comissão, é para que a gente possa fazer essa troca de ideia, né, e agradecer a presença de vocês. Acho que o Eduardo vai fazer alguns questionamentos que eu vi tu já marcando o texto aqui, Eduardo, que também seriam os meus questionamentos, né? Não do serviço não está sendo ofertado, ele está sendo ofertado, a comunidade está utilizando, algumas pessoas reclamam, outras não. Eu estou indo mais na linha só contratual, que algumas coisas no contrato e na licitação não vinham sendo realizadas. Eu sei que os senhores têm outras operações e deve ter a equipe que organiza na cidade aqui para vocês, né? Mas eu fiz alguns apontamentos, um desses foi o Wi-Fi, outro foi a bilhetagem facial, o QR Code, né, a plotagem dos ônibus dentro e fora. Eu vi que fora agora foi colocado o azulzinho BC Bus, dentro teria que ter algumas, pelo termo de referência, algumas placas de informação sobre a utilização da carteirinha, sobre o Wi-Fi, disponibilizando senha e tudo mais. O Wi-Fi em todos os ônibus eles estão bloqueados e a gente faz o questionamento para alguns motoristas, eles não têm a senha ou não tinham informação. Estou falando há 10 dias atrás, quando eu andei de ônibus, pode ser que tenha mudado nesses 10 dias, né? Então, são alguns questionamentos que o presidente vai fazer também, e o que vocês puderem somar com a comissão de ideias e de sugestões aí, a gente também fica bem feliz, porque quem entende é vocês. Nós, eu acho bacana. Nós fizemos mais o papel de fiscalização e porta-voz da comunidade. A gente tem visto aqui, até agora eu vou usar a palavra de algo que a gente vem debatendo enquanto comissão, e muita coisa que chega aqui. Por exemplo, todos os ônibus teriam que ter o ar-condicionado. A gente recebeu algumas reclamações de que alguns veículos estavam operando sem o ar-condicionado, algo que já foi resolvido pelo que chegou, né? Rastreamento por GPS. O que fala em rastreamento por GPS? Porque o vereador Bola falou, existia um aplicativo onde os moradores acessavam, e esse aplicativo se consolidou aqui como principal ponto de informação. Você conseguia acompanhar esse rastreamento por GPS em tempo real. Então, o morador que estava aqui sabia, ou alguém veio na Câmara de Vereadores, sabia que o ônibus está se deslocando agora e ele pode ir aqui no ponto mais próximo. Pode ir na rodoviária ou pode ir aqui na Uniavan, dependendo da linha. E essa é a principal reclamação que nós recebemos. A falta de informação dos horários, das rotas e das 7 linhas que foram contratadas, né? E a identificação dos veículos. Só que isso já foi resolvido, né? Até a gente fez um vídeo aqui com a plotagem que foi feita 30 dias depois, né, do início da operação, como o vereador Mazinho falou. E tem algumas dúvidas, por exemplo, que surgem. Esse cartão de acesso, porque o diretor da BC Trânsito esteve aqui, do município, que foi a responsável pela contratação e pelo processo emergencial, que fala sobre um cartão, que esse cartão de acesso ao ônibus que seria usado ou via QR Code. Isso não é feito? Aí eu vou dar uma posição minha, política. Eu acho totalmente desnecessário, porque o morador não paga pelo uso, né, do sistema. Então, assim, se for para uma forma de você ter dados, você ter dados para levantar de idade, rota, quem usa mais em determinado horário, isso é interessante. Só que a questão que surge até pouco tempo atrás, existia um cartão, só que esse cartão não era obrigatório. Ninguém era obrigado a fazer o cartão. Não tinha cadastro, né? Sim. No microfone, por favor. Aí, caso venha usar o cartão, quem não tiver o cartão vai poder usar o ônibus ou não? Isso é uma das dúvidas. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é como que funcionou, eu não sei dentro da empresa, se vocês, como que vocês atuam, mas como que funcionou o processo de participação aqui no edital que foi aberto, né? Se vocês monitoram, se alguém entrou em contato aqui do município para que a empresa viesse a participar
da licitação, não do processo de contratação, né? A licitação ela está para acontecer. Então, essa é uma das perguntas, porque a gente tem aqui as outras empresas que participaram, são mais 4 empresas que fizeram propostas e vocês conseguiram disparado reduzir e o melhor valor por quilômetro rodado por município. Então, essas são as 2 primeiras questões. Puder responder, por favor? Respondendo meio que genericamente aí da parte do sistema da notificação e todo o contexto geral trazido pela casa. Aí, o que acontece? O serviço do Wi-Fi, em alguns pontos específicos da cidade, você tem um cartão que você coloca ali de internet, entendeu? E nesse cartão tem lugares que pega Vivo, tinha uma operadora, uma diferente da outra. Você tem que fazer adequação no sistema para aquela finalidade Vivo, ou outra tinha, aí você tem que se adequar o carro, a rota e a localidade, para bater o Wi-Fi e ele rodar com excelência, entendeu? Hoje, na medida do possível, como a gente somos uma empresa de fora, a gente não sabe os pontos específicos em qual região que seria o ponto adequado para aquela operadora. Então, hoje a gente, graças a Deus, diminuímos, eu acho, não vou falar 100%, mas 90% aí, já diminuiu ali, o acesso ao Wi-Fi dos carros já está disponível e umas já entram. Às vezes demoram devido à demanda do uso contínuo ali da galera ali, 5 ou 30 pessoas usando a mesma rede. Respondendo a pergunta agora da parte do aplicativo do itinerário para ver a localização, né? A localização do ônibus já foi desenvolvido, o aplicativo já está pronto, né? E nesse cenário está pronto, está só para fazer a atualização. Para ir para a loja. Para ir para a loja virtual, só para deixar tudo certinho. Eu creio que entre hoje e amanhã já está oficializado também e já está funcionando normalmente. Lembrando também que a autarquia também nos deu um prazo também para se adequar dos demais contextos que vinham previstos no termo de referência. Eu creio que aí, essa semana, 90% já está pronto, todos o contexto geral, não é isso mesmo? Na realidade, presidente, o que aconteceu? Quando nós fomos contratados, né? Nós fizemos uma reunião e, sabiamente, nosso diretor operacional colocou um DOC, que é público, o DOC. Uhum. É público. E em comum acordo com a autarquia. E a autarquia, né, nesse DOC, foi dada até o dia 15 próximo agora, para acertar tudo. Você entendeu? Então, juridicamente, eu tenho até o dia 15 para poder acertar tudo. E aí só vou fazer uma outra ressalva aqui, antes do Helter continuar. A gente não tinha obrigação de contratualmente, fazer adesivamento, presidente. Nós fizemos porque nós entendemos que se a gente dependesse de um processo de licitação para poder a coisa acontecer, não ia acontecer. Uhum. Aí nós, assim, gentilmente, nós fizemos a doação oficial para o município. Você entendeu? Gentilmente nós fizemos isso. Aí, desculpa, Helter, só. E aí, da parte tanto agora da parte do pedido de cotações. Me dá um tempinho, só para ficar bem claro. Vocês doaram a plotagem no ônibus. A plotagem que seria a cargo da prefeitura. Como a prefeitura não fez, vocês se anteciparam, foram lá e colocaram. Nós oferecemos para o município. Ok, obrigado. Nós oferecemos para o município porque eles dependiam de licitação, né? E nós entendemos que licitação é algo demorado, né? Então nós falamos para nós, não é possível, sem zero problema, a gente pode fazer uma doação do coisa. E eles, com bom grado, aceitaram, né? Na verdade foi doação, né? Porque se fosse fazer um processo licitatório, ia no mais de 90 dias. Né? E aí a gente, de bom grado, fez a doação dos adesivos. A parte da nossa participação, a gente tem uma equipe de licitação e essa equipe chega a diversos e-mails emergenciais, tanto como de licitações, todo santo dia. E a gente participa de todos. A gente tem um compliance, então a gente é obrigado a participar. E nessa obrigação a gente manda a documentação para todos. Não só aqui na região sul, né, como no Brasil inteiro.
Vereadores? Wi-Fi, Esse então já está tudo. Wi-Fi, nós Tamanho dos ônibus. Roberto. tamanho dos ônibus. O tamanho dos ônibus, não, os tamanhos dos ônibus está de acordo ao termo de referência. Lembrando que na expectativa seria 16 ônibus contratados, tem 19 à disposição de Balneário Camboriú. Ou seja, a gente tem uns 3 veículos a mais aí à disposição. E fala do ano do ônibus. O ano são 0. Não, sim, é que assim, Os veículos. É o que os o veículos. contrato pede X anos. Isso. O contrato pede 4 anos de uso. Falar com clareza ali para não ficar depois na gravação. Não, tá tranquilo. Ninguém entende nada. Não, os veículos, literalmente, foi, no termo de referência, pedia 4 anos de uso. Colocamos 0. Certo. Mazinho? Senhor Roberto, eu tenho Pois não. uma última pergunta da minha parte. Quando vocês receberam a proposta, ou o setor de licitação recebeu a proposta por e-mail, ali diziam que de maneira obrigatória teria que ter esses 10 ou 12 itens, né? Desde a plotagem interna, o Wi-Fi, o aplicativo, todas as coisas para a operação começar na cidade, certo? Aí vocês mandaram ali o valor de 13 I por quilômetro. O valor foi de R$13. Cadê aqui? 95 ou foi assim? Ali 13 e alguns centavos. R$13,80. 80 centavos. Aí venceram o processo, certo? A secretaria homologou. Antes da operação, que iniciou no começo de abril, a autarquia fez alguma fiscalização nos ônibus? Fiscalização que eu digo, uma vistoria? Apresentaram a frota, a autarquia foi lá, viu isso, viu aquilo, viu se tinha tudo, viu se o termo de referência batia com os ônibus? Com certeza, com certeza. A pilotagem que faz com os adesivos, a gente depende da autarquia para mandar o modelo, para a gente, não tem como a gente pegar e já trazer, não faz sentido. Os vereadores, vereador Ricardinho. E quanto à garagem, que eles estão estacionando aqui na frente, já tem uma previsão deles poder sair daqui? Tem uma garagem, um ponto de referência? Tem. A gente já estamos fazendo, já estamos locados, já um ponto, já uma garagem até enorme, um triplo dessa. Eu acho que eu não conheço a localização aqui, nós já funcionamos, nós fomos lá, mas não conheço a localização. Só que essa já está atendendo o município bastante, que é próximo a tudo, né? Então, logisticamente, também no termo de referência também é uma garagem. Ela tem todos os específicos aí que está no termo de referência, que demanda aí, mas a gente vamos mudar só para ter um benefício melhor para a empresa. Por servidor, por funcionário também, ficar melhor acomodado. Isso. Show. A hora que souber, daí nos encaminha onde vai ser. Ótimo. Vereador Bola. Eu queria fazer devidamente o agradecimento, que eu comecei tão ansioso que eu não agradeci a presença de vocês. Ótimo, obrigado. Se deslocaram de São Paulo até aqui, né? Vieram numa viagem para nos dar satisfação. Nos dão aí uma possibilidade de R$2 milhões de economia ano com o tarifa zero, com o que era antigamente, e isso nos faz pensar em incentivar o município de que aumente um pouquinho a frota, né, de atenda um pouquinho mais a população, porque nós temos um problema. Vocês seria muito bom se fosse pago a tarifa individualmente por cada passageiro. Porque com a tarifa zero, o que nós descobrimos aqui e observamos com o que vem acontecendo com a tarifa zero? O turista está usando muito mais do que o morador de Balneário Camboriú. E as nossas praias agrestes, desde a divisa de Itapema, Estaleirinho, Estaleiro, Taquaras, Pinho, Laranjeiras, todas elas, aumentaram. Né? E isso quem tem dito para mim são as pessoas que estão lá, os empreendedores de lá. E que aumentou a quantidade de clientes novos que chegaram do nada e conversam de que a gente só veio para cá porque nos incentivaram que a tarifa era zero, é de graça e tal, e acabaram indo conhecer a região lá. É óbvio que para ir para Laranjeiras é um sufoco para todo mundo, né? Tanto é que o Uber eu acho que transporta mais gente que vocês. Mas foi muito bom isso, e nós precisamos melhorar bastante esse relacionamento com o nosso trabalhador aqui, né?
quem sabe essa economia inicial prevista aí, se der certo as previsões aí e os investimentos e as ideias do governo municipal na arrecadação do custeio, né, que possa ser algo maior e que essa licitação saia o mais breve possível, né? Eu sei que vocês vão renovar de 6 meses, renovar por 6 meses, mas nós queremos que o nosso transportado, o nosso passageiro aqui, né, o nosso cidadão de Balneário Camboriú, tenha ônibus com segurança, nos horários certos, e que vocês possam, junto com o BC Trânsito, reavaliar essa questão de roteiro, por onde passa. Porque não é possível que uma cidade de 46 km, a pessoa leve 1 hora para andar menos de 10 km. Então, né, nós gostaríamos, assim, é o nosso quesito, para que, óbvio que tem que ser acertado entre as partes ali, né? No fim, todos ganharão. Obrigado. Eu posso só complementar, porque essa é uma discussão que a gente faz aqui sobre as rotas, que são rotas que elas têm se repetido desde os anos 90, de um sistema que não funcionava mais, que não é adequado a Balneário Camboriú, aonde muitas vezes um morador pega o ônibus na parte norte da cidade, ele tem que rodar todo o município e as rotas se repetem, só que a gente sabe quem define a rota muitas vezes é a prefeitura, por isso que eu até queria questionar. E nós recebemos muito, conversando com moradores dos bairros, a necessidade de micro-ônibus dentro dos bairros para ampliar essas rotas, esses horários principalmente. Por exemplo, o centro de Balneário Camboriú, eu vou repetir isso aqui, é hoje o bairro mais populoso do estado de Santa Catarina. E o bairro das Nações, que é o segundo bairro mais populoso, está entre os 20 maiores do estado também. É maior que muitos municípios catarinenses, que são pequenos em população. E o ônibus passa de 2 em 2 horas na avenida do bairro. E tem um intervalo muito grande. Eu sei que existe uma limitação do número de veículos, do número de quilômetros rodados, contratados, mas o que eu gostaria de perguntar na linha do vereador Bola é se o município fez algum pedido para vocês sobre a mudança de rotas, a mudança da operação das linhas, para que consiga atender melhor os bairros. Essa é uma pergunta. Eu creio que o município, em conjunto com a Autoviação Suzano, aí, vamos trazer melhoria cada dia que passa, né? Mas sim, o município está em projeto de ampliação de veículos e rotas, e eles estão conversando conosco diariamente e estamos à disposição aqui para ajudar em tudo, né? Vereador Ricardinho. Até minha primeira fala foi perguntada notificação. Né? Porque tudo isso foi falado, muita gente falou, a prefeitura pode falar, não, nós notificamos eles. É por isso que a minha primeira pergunta foi, o senhor falou, não estou sabendo o que eu estou fazendo aqui. Então, a maior dúvida era essa, nós falamos de rota, falamos sobre o Wi-Fi, sobre o estacionamento dos ônibus. Então, quando nós levamos isso à tribuna, algumas pessoas falaram, não, já foram notificados. Então, é por isso que eu fiquei, né, com interrogação, o que nós estamos fazendo aqui? Poxa, será que chegou essa reclamação até vocês? Né? Ou se tem outra pessoa aqui em Balneário Camboriú que fica responsável por isso? Quem são os representantes da empresa em Balneário Camboriú? Com quem a comissão pode dialogar? Do ponto de vista técnico, nós temos um gerente local aqui, presidente. Né? Então, do ponto de vista técnico, ele vai estar à disposição 24 horas para os senhores. Eu posso passar, a gente pode depois passar o telefone dele. Passar o telefone para a comissão. Qual o nome dele? Desculpa a pergunta. Para nós trocar essa ideia, né? E aí, presidente? Rota para o Balneário Camboriú, para a comunidade de Balneário Camboriú, o Wi-Fi também é muito importante, né? O conhecimento da comunidade, para onde o ônibus passa, onde vai demorar mais. Essa ideia também do ônibus, micro-ônibus, na região também, em alguns lugares, seria muito bom. Então, se puder passar o telefone e o contato dessa pessoa, nós agradeceremos. O que nós temos é vereador Bola, né? Já tem o do Anderson. Isso, vereador Bola. Vereador Bola e o vereador Ricardinho. O que a gente tem sugerido muito para a prefeitura, né, são alguns pontos que eu acho que é relevante aqui a gente discutir no sentido de melhoria. Né? Então, assim, o Helter, quando a gente tem oportunidade de estar aqui, a gente vai na BC Trans, né? BC Trans, a gente fala para eles assim, vocês precisam definir ponto de ônibus. Né? Tal lugar a gente não quer pôr ponto de ônibus, não sei o quê. Tá, mas você não pode
você tem que definir ponto para que você possa saber que do ponto A ao ponto B, você chega em X horário. Então, se eu tenho um ponto de ônibus aqui, 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 eu consigo fazer minha rota exatamente dentro do horário. Agora, se o meu carro para em 10 em 10 minutos, em 3 em 3 minutos, eu não consigo chegar no tempo ali na frente. Você entendeu? E aí, vereador Bola, que é uma sugestão que nós demos para a prefeitura, e aí eu acho que vocês podem reforçar, é a prefeitura contratar uma pesquisa de sobe e desce. Não só, assim, nós temos a nossa experiência, a gente entendeu aqui em pouco tempo, aqui em Balneário, que tem que fazer uma reavaliação de toda a rota. E aí, presidente, o senhor tem razão. Muitas vezes não é um ônibus de 30 e poucos lugares que vai atender. Às vezes é um ônibus de 20 lugares, vai ali num ponto, descarrega a povo ali, você busca aquela povo ali. Discutir, por exemplo, se cabe um corredor de ônibus na cidade, eu não sei. Exatamente. Eu não sei, né? Mas um estudo bem elaborado, que eu creio que a prefeitura deve estar fazendo isso, ou a prefeitura não, o BC Trans, né? Que é uma autarquia, para que ela possa direcionar uma futura contratação, uma futura licitação no futuro. Você entendeu? Então, assim, são sugestões, né? Então, muitas pessoas falam, o ônibus está... Meu amigo, com 13 ônibus rodando, 100 pontos de ônibus, desculpa, mas vai atrasar como vinha atrasando na empresa A, B, C, D, e assim vai. Você entendeu? E o cadastro, presidente, assim, só para falar para o senhor, é importante ter. Para o município é importante ter. Isso já está, inclusive, disponível para a prefeitura. Não somos nós que temos que cadastrar, porque algumas pessoas questionaram nós, né, sobre o cadastro. Não somos nós. Né? Eu não tenho poder de fé pública num contrato emergencial para mim poder cadastrar o João a Maria. Né? E é importante você ter um meio de pagamento, um meio de controle, que é exatamente porque um dia o Ministério Público questionar, ou a própria Câmara, a comissão questionar, quantos passageiros você está rodando, você tem exatamente o número de passageiros que você está rodando. Você entendeu? Então é importante. E aí, assim, existem vários outros meios, né? A minha fala aqui vem no sentido de contribuir com vocês, né? Existem vários outros meios que a tarifa zero ela pode se tornar menos oneroso para o município. A gente tem N experiências aqui, que o Elton pode ficar aqui. Você entendeu? Nós temos um município que ele usa uma parte do valor de multa, usa uma parte de vale transporte, usa uma parte de não sei o quê, você entendeu? Então, tudo isso você junta, agrega, porque assim, o transporte ele é gratuito para o trabalhador, não para o turista, bem falado, não para o turista, porque aí o turista não vai ter o cartão, ele vai pagar. É o princípio da isonomia, não podemos. Não pode, isso eu desconheço, né? Falar no microfone aqui. O princípio, eu fui o primeiro aqui a chegar reclamando que turista não pagava. Mas os estudos já mostram, os especialistas nos dizem, princípio da isonomia, respeitem o princípio da isonomia. Entendi. Então, ninguém paga. Então são sugestões que pode agregar na comissão e a gente está à disposição para contribuir, porque assim, são 30 anos trabalhando nisso, né? Hoje nós estamos na segunda geração tomando conta dos nossos negócios, né? A gente tem até para contextualizar um pouco, em 2022, a empresa que tinha concessão do transporte era um contrato que ia até 2027 e não permitia subsídio, e ela, de forma unilateral, interrompeu o serviço durante a pandemia. Durante a pandemia, em 2020, e aí, final de 2021, uma empresa assume esse contrato numa negociação que foi entre o município e as duas empresas. E em 2022, o serviço começa a se tornar extremamente precário. Para vocês terem a dimensão, a gente recebia, é o segundo mandato que eu estou aqui, a gente recebia mensagens quando os moradores entravam em contato com o atendimento por WhatsApp da empresa, dizendo que o ônibus não passou naquele ponto ou naquele horário, porque não saiu da garagem, porque o município não tinha depositado subsídio, então a empresa decidiu não tirar o ônibus da garagem, nesse nível. Então nós aprovamos uma comissão, essa comissão trabalhou por 90 dias, né? A gente pode prorrogar por até mais 90 dias, e de resultado dessa comissão foi produzido um relatório, aqui nós vamos ter um relatório também, que foi encaminhado para a Prefeitura e para o Ministério Público em dezembro de 2022.
Esse relatório tinha 123 páginas e alguns apontamentos. Um deles era romper o contrato com aquela empresa. O segundo era fazer uma contratação emergencial. O terceiro, com tarifa zero. Quarto, um estudo sobre vias preferenciais ou exclusivas para os ônibus, porque, como falou, não adianta ele ser gratuito, não adianta ter o Wi-Fi, se a pessoa vai chegar atrasada no compromisso dela, ela vai usar outro modal de transporte, ela vai ter que se virar. Então, não vai correr o risco de perder o emprego porque está atrasado, que o ônibus não chegou no horário. E aqui, Balneário, a gente passa por uma discussão séria de mobilidade, que fosse consorciado com Camboriú. Hoje, o município de Camboriú, a gente tem uma massa de trabalhadores que eles se deslocam diariamente porque virou uma cidade dormitório de Balneário Camboriú, basicamente. A gente tem uma economia baseada no setor de comércio e serviços. Então, são vários pontos que foram. Melhoria dos pontos de ônibus. Hoje a gente tem lugares sem abrigo para chuva, sem abrigo para o sol. Tem no bairro São Judas aqui, que é uma das principais linhas, que elas estão sempre cheias, que é o Nova Esperança, Unimed. Tem um lugar que eles literalmente colocaram na frente do PA da Barra, cito aqui. Eu tive lá pedindo melhoria para isso. Colocaram 2 dutos de saneamento, de concreto, viraram um contra o outro e chamaram aquilo de banco de ponto de ônibus. No calor a pessoa não consegue sentar, porque é muito quente, e não tem abrigo em dia de chuva. Então tem várias questões, assim, a gente sabe da dificuldade, principalmente de operação no início, muitas das coisas estão sendo adequadas, né? Tem o prazo ali legal. O que a gente gostaria aqui, e até a gente já aprovou em comissão, ouvir experiências de outros municípios. Eu já rodei um pouco aí acompanhando a tarifa zero, então a gente vai ouvir nas próximas audiências gestores de municípios como Caucaia, no Ceará, que é o maior município com tarifa zero hoje, mais de 300 mil habitantes, Maricá, no Rio de Janeiro, que é uma das experiências mais consolidadas, o primeiro município acima de 100 mil habitantes que teve tarifa zero, e tantas outras que a gente está estudando trazer aqui com esses gestores. E o que a gente gostaria até é justamente esses pontos de vocês. O que vocês consideram que a gente pode deixar registrado para constar do relatório, dentro do sistema de transporte coletivo, pela experiência que vocês tiveram, que ela é curta, de pouco tempo, o que a gente consegue colocar no relatório para solicitar e cobrar essas melhorias do Poder Executivo. Por isso, a pergunta sobre se o município tem dialogado com vocês, tem atendido. O secretário de Segurança Pública é o atual gestor desse contrato. O diretor de engenharia da Prefeitura de Trânsito, da ABC Trânsito, ele é o fiscal administrativo do contrato, nós já ouvimos ele aqui. Então, como que a gente pode, a partir disso aqui, que efetivamente o município, porque não vão conseguir organizar agora em 5 meses uma licitação, né? A gente sabe, vocês podem dizer melhor, aqui até fica uma pergunta, qual, para uma licitação, que vocês considerariam um tempo ideal para o payback da operação, tudo, porque o município não vai conseguir organizar essa licitação como eles apontaram aqui em 5 meses, provavelmente esse contrato emergencial vai ter que ser prorrogado, então a gente vai manter aí um canal de diálogo por algum tempo. Nesse cenário, a autarquia ela conversa conosco, mas pelo fato de ser muito pouco tempo, acho que tem 1 mês mais ou menos, uma loucura, pelo o início das operações de tudo, a gente vamos estender mais o diálogo agora, né? E pelo tempo da licitação aqui, na teoria, no certo, tinha que fazer um estudo de viabilidade e tudo. E esse estudo de viabilidade, dependendo da região, só o estudo dura 4 a 5 meses. O que o Roberto, presidente, nos deu de sugestão, que seria uma contratação do Sobe e Desce para fazer um estudo mais amplo, né? Acredito que tem que ser feito sim pelo município. Alguns dos apontamentos nós já fizemos e nós seguimos fazendo, como o do ponto de ônibus, certo? Nesse trajeto que eu fiz, Estaleirinho, para vocês entenderem, da zona sul à zona norte, fui de ponta a ponta, deu 1h40, o ônibus atrasou coisa de 8, 10 minutos, dentro do previsto, porque tem o trânsito, não tem um corredor específico, a operação ali, ok, e foi eu até mandei um áudio na comissão, que foi o que mais me chamou a atenção, o motorista ter que parar a todo momento, tanto para embarcar como para descer, e o morador, ele fica no sol, na chuva, no tempo,
sem uma placa de identificação que é ali um ponto de ônibus e sem um lugar para abrigar em caso de chuva, ou para aquele que é deficiente físico, mobilidade reduzida, um local mais confortável para isso. E aí o município vai ter que tomar algumas atitudes e fazer, junto com a empresa, quem sabe o Anderson ou outro responsável, fazer esse mapeamento para que seja divulgado os locais de ponto de ônibus. E o ponto de ônibus tem que pensar além de um ponto de ônibus. Ele pode ser utilizado para diversas coisas, como divulgação de marca, divulgação de campanha, programas, e hoje é muito moderno, principalmente fora, exploração de painel de LED, divulgando propaganda, divulgando as ações da prefeitura, captando patrocínio para utilizar e diminuir o preço do quilômetro, né, que pegue 10 empresas espalhadas em 200 pontos de ônibus da cidade, a empresa divulgando sua propaganda e reduzindo a tarifa única. Então acho que a empresa nesse quesito pode ajudar a prefeitura para fazer esse mapeamento das linhas. E a gente hoje quantos pontos de ônibus nós temos na cidade? Eu vou aproveitar a sua pergunta, vereador, vou relembrar uma história que ele me diz que eu sou o homem das histórias. 1996, eu estou no 6º mandato, 1 de vice-prefeito, 5 de vereador, 1 de suplente, né? Mas em 1996 nós passamos todos os bairros fazendo reuniões e levantando aonde ia colocar um ponto de ônibus. Foi assumido o compromisso de fazer 40. Antes de chegar no 35, já tinha abaixo-assinado por rua, por bairro, por região, para acabar com os pontos de ônibus por causa do tráfico de droga, da prostituição, do barulho, da perturbação, do sossego. As pessoas de bem não tinham segurança para ir nos pontos de ônibus. Foi um problema sério. O seu bairro Yacht Club, ali tinha uns 5. Né? Foi tirado tudo. E outra coisa, da publicidade, tem Fernando Ormenese, um amigo meu, fez um projeto e botou propaganda em todos os pontos de ônibus de Itajaí. O prefeito era Jandir Bellini. Antes do mandato do Jandir Bellini, a metade dos pontos tinha saído fora e as propagandas tudo depredadas. Então, assim, é um projeto que interessa, sim, não a lá vão ter. Nós vamos ter que ter pontos específicos em região bem iluminada e bem movimentada por cidadãos de bem. Porque nós temos uns pontos de ônibus em Balneário que se prevaleceram e permaneceram, que à noite ninguém pega ônibus. Né? Complicado. É integrado, né? Claro, isso é responsabilidade do executivo, nem da empresa, nem nossa da Câmara de Vereadores, mas com um sistema de monitoramento, segurança, boa divulgação de propaganda, quem sabe disponibilizando carregadores de telefone para uso da tecnologia, acompanhamento do ônibus no aplicativo. O que não dá é para a gente ofertar, e eu não estou culpando, Bola, não estou culpando a Juliana disso não, o que não dá para nós ofertar para a cidade 2 tubos da Secretaria de Obras para o morador sentar, como o Eduardo Zanatto está falando, que foi lá em frente na ao Maria PA, Mansoto, né? com a Marginal. Então sim. tem que ser rediscutido isso hoje pelo BC Trânsito, com a nossa fiscalização e com quem entende. Vocês entendem, tem outras operações em outros municípios e pode colaborar. Vereador Ricardinho, né? Mazinho, eu acho que você foi brilhante na tua colocação, tá? Assim, eu assim como um bom liberal, né? E eu sou a favor de concessões, né? Eu defendo concessões com as devidas precauções, né? Eu não sou aquele cara que quero conceder tudo de qualquer coisa, né? Eu acho que determinadas coisas não tem que conceder no Brasil ou no município, né? Mas aí é uma questão política minha do ponto de vista empresarial. Fazer uma concessão de mobiliário urbano. Balneário Camboriú é o sonho de todo mundo no Brasil inteiro. Vocês sabem disso melhor do que eu. Se vocês abrirem uma concessão de mobiliário urbano ou de ponto de ônibus, concessão. Hoje, para você ter uma ideia, a Rede Globo acabou de comprar, comprou há uns 6 meses atrás, comprou a não sei o que mídia, é uma empresa que tem muito nos aeroportos, tem muito por aí, e acabou de comprar a operação de ponto de ônibus do Rio de Janeiro por 150 milhões de reais. Só os pontos de ônibus do Rio de Janeiro. Você entendeu? Então, assim, eu, com todo respeito ao Rio de Janeiro, eu sou Balneário de Camboriú. Isso.
Você entendeu? Então, assim, se a Rede Globo está pagando isso lá para comprar coisa, se você abrir uma concessão, a Rede Globo vai vir participar aqui para pôr ponto de ônibus até onde você não queira. Você entendeu? Então, assim, é conceder. É conceder. E fazer essa junção de um estudo, né, de pesquisa sobe e desce, de origem e destino, né, para ver se o ônibus chega no bairro X, Y, H, quantos ônibus tem, quantos ônibus vai, né, tudo isso você reduz. E você tem um monte que nós chamamos de receita acessória dentro da concessão de ônibus, né, que você pode utilizar para você pagar a tarifa zero. E se você bobear, você não gasta um centavo na prefeitura de dinheiro público, dentro da concessão. Roberto, a secretária da Fazenda, ela nos trouxe aqui um dado, e a receita acho que não chegava a 1%, vereador Eduardo, da publicidade nos ônibus. Mas é que eles estão com aquela ideia de colocar um banner atrás do ônibus, que é algo totalmente defasado e antigo. Já você loca por R$500, R$600. R$500 o mês, R$600 o mês. 20 ônibus, você vai dar. Quando a gente vai diz dar nada. Publicidade, é fazer uma concessão, um modelo de licitação que contemple 100 pontos de ônibus, que não coloque a propaganda nos 100, coloque em 70, mas que consiga oferecer que o ponto de ônibus, né, vá além disso. Claro, que seja um ponto que não perca a finalidade, que seja o ponto de embarque e desembarque, mas que seja seguro, né, confortável e consiga oferecer algum serviço de tecnologia ou algo do tipo. Depois, presidente, o senhor faz uma conta aqui, nós falamos de português, né? Quem anda de tarifa de ônibus aqui no município é trabalhador, a grande parte é trabalhador. Veja quantos trabalhador tem versus vale transporte. Faz uma continha de padeiro, não precisa ser especialista para fazer continha de padeiro, não. O transporte gratuito, ele é para o trabalhador, não é para o empresário. O presidente já colocou aqui um exemplo de uma cidade na reunião anterior que fez um fundo, né, muito semelhante do que tu está explicando, para conseguir contemplar o trabalhador. E hoje a Avenida Atlântica Brasil é o nosso principal motor econômico. Mais alguma colocação, os vereadores? Eu quero só agradecer. Obrigado pela presença de vocês dois, foi importante para a comissão. Obrigado ao presidente. Até pelo horário. Eu só queria ressaltar aqui que tem um termo, né, até eu assinalei aqui do termo de referência, 3.10.12, que é compromisso da empresa Comunicação Visual Externa sobre a aprovação da BC Trânsito, tá? Então, pelo menos é o que está aqui no termo de referência, que seria obrigação ter sido feito. Eu queria agradecer também a presença do Roberto, do Welter, ter se disponibilizado a vir. E a comissão está à disposição, caso vocês queiram retornar, solicitar uma nova audiência, informações, participar das reuniões que elas são abertas, ou tiver mais sugestões. Então, queria deixar a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço, né, porque para nós é importante para poder esclarecer, para não deixar dúvida, para dizer assim, a empresa, por que a empresa não quer vir? Né? Então, assim, a gente, por sermos um grupo relativamente gigante no Brasil, a gente tem que ter compliance. Né? Então, assim, isso nos obriga a estar sempre de portas abertas para o poder público, você entendeu? E reitero o convite aqui para vocês, caso vocês queiram nos conhecer em São Paulo, as portas estarão abertas lá para vocês. Caso a gente queira dar uma volta de ônibus também, vamos dar uma volta de ônibus, você entendeu? E a gente mapeando, enfim, estamos à disposição. E o que vocês verem de errado, por favor, ligue para nós, é importante. Você entendeu? E vice-versa. Se eu ver alguma coisa, eu vou ligar para vocês também. Olha, comissão, tem uma coisa aqui que não está legal. Né? E se vocês verem também, liga, porque o nosso interesse, como o Welter disse, né? A prefeitura pediu ônibus de 5 anos, ou 4 anos, não tenho certeza. Né? 4 anos. 4 anos. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falou, é balneário, né? Balneário numa cidadezinha qualquer, com todo respeito. É a cidade, né? Vamos pôr o ônibus 2025, colocamos o ônibus 2025. Pegamos 0. Né? Então é 0. Então, assim, se estiver falhando o ar-condicionado, é do fabricante. A gente vai ligar para ele e falar, amigão, resolva esse trem aqui para nós. Você entendeu?
É isso, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Também quero agradecê-los por terem vindo aqui, né? E nós não esperávamos vocês, nós esperávamos um representante da empresa que estivesse local, até o Anderson, alguém que pudesse responder o que está escrito aqui nas responsabilidades de cada um, né? Mas é assim, ó, essa possibilidade de vocês verem Balneário Camboriú com outros olhos, inclusive na questão da concessão, e você disse, nós não pegamos qualquer concessão, mas tem concessão, pelo que eu entendi, vocês estariam interessados na concessão do espaço do próprio público aí, né? Pra não só os pontos de ônibus, mas outras coisas também de Balneário Camboriú. Mobiliário urbano, que Balneário Camboriú quiser conceder, pelo que eu entendi isso de vocês. Agora, seria muito bem-vindo, tá? Uma proposta de que não seja aqueles pontos de ônibus tradicionais, conservadores, né, sem iluminação, sem proteção, e em lugares ermos, né, onde nem a segurança não chegue aos nossos passageiros, nossos cidadãos. Mas fiquei feliz em poder ouvir e fiquei também, não é que a gente gosta de viajar, né? Mas a Suzano, se eu for a São Paulo, vou fazer questão de procurar um ônibus da Suzano para andar para ver como é que funciona. Por favor. Será bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Eu lembrei o nome da empresa, vereador Bola, Eletromídia. 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 É que a Rede Globo comprou a Eletromídia recentemente, por alguns milhões, e aí comprou agora a operação de ponto de ônibus e relógio do Rio de Janeiro. Até recentemente, aqui na beira da praia, eles vendiam espaço a 20, 30 mil num verão aqui. Isso é um absurdo, né? Não. O município passar o espaço da praia de Balneário Camboriú para mixaria. Então, se for, como você disse, Balneário Camboriú, você olha com outros olhos, que Balneário Camboriú pode ganhar dinheiro e não gastar, é possibilidade que não invista nem um centavo no transporte gratuito, porque os recursos entrarão para o cofre público, até poderão sobrar, inclusive essa ideia do Vale Transporte. Então, são coisas que dá para ver. Eu já viajei aqui um pouco, fui vice-prefeito, prefeito em exercício, sei como é que é. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. A gente passa para os próximos itens de pauta. A prorrogação da Comissão Parlamentar Especial, que foi solicitado pelo vereador Bola, por mais 90 dias. O requerimento está pronto para que seja protocolado e vá a plenário. A audiência pública aprovada ficou para a data do dia 5 de junho, às 19 horas. Então, a gente vai ter audiência pública do Sistema de Transporte Coletivo Municipal. E nós temos 2 pedidos de informação. O vereador Mazinho propôs a solicitação das atas com a Prefeitura, das tratativas, e também a infraestrutura dos pontos de ônibus no município com o mapa atualizado. São os 2 pedidos para que está a redação no sistema para ser assinado. Presidente, já convidar vocês dois, os 2 responsáveis pela empresa, para no dia 5 de junho às 19 horas. Vamos fazer uma audiência pública para ouvir as ideias, as reclamações e a sugestão da comunidade, de quem utiliza o transporte. Vai ser aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Caso, né, bata a agenda de vocês e conseguir estar presente. A gente já antecipa, porque a empresa vai ser convidada a participar, né? Indica um representante, como vocês citaram. Pode ser o representante local. Mas nós vamos ter, então, essa audiência pública no dia 5 às 19 horas, aberto com toda a comunidade. Presidente, é interno para nós, sobre a audiência, fazer um cronograma desse nosso de trabalho. Sim, aí fica isso que eu ia propor, que na próxima reunião os vereadores apresentem sugestão para participação da mesa da audiência pública. Entrega de convite, a gente ir nas linhas. Não sei se a gente faz a agenda junto, aí acho que o presidente consegue... Então, declaro encerrado, 17 horas... 6ª reunião da CPE. Obrigado.